ou no último estudo que eu estive aqui à frente, o presbítero Fabiano disse que teve uma revelação e disse a Débora que o estudo ia ser sobre Adão. E de fato foi sobre Adão. Mas ele tinha ouvido eu falar no domingo que o estudo seria sobre Adão. Eu quero saber hoje, quem é a personagem? Eva. E dessa vez foi revelação mesmo. Porque eu não falei no domingo sobre que personagens estudaríamos. Mas é óbvio que se estamos estudando os personagens do Antigo Testamento, e o primeiro deles foi Adão, hoje seria necessariamente Eva. E nós vamos estudar um pouco sobre esta personagem na palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler versículos 18 até o 25. Gênesis 2, 18 a 25. Convido os irmãos para a leitura alternada. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-lhes ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra nessa noite. Vamos orar assim como os irmãos estão. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque estamos aqui, neste santo e bendito lugar, que o Senhor nos deu a oportunidade de escolhermos a melhor parte. Obrigado porque já pudemos juntos louvar, bendizer e adorar ao Senhor, com todo o nosso ser e também por todos os teus benefícios para conosco. Pedimos agora que o Senhor nos ilumine para que compreendamos este trecho das Sagradas Escrituras, aprendamos com ele e sejamos por ele desafiados a te exaltar, te glorificar, ó Deus, e também aprendamos com ele o teu plano, o teu propósito para as nossas vidas. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o propósito da criação, abordando esta personagem, considerando que faremos estudos biográficos dos personagens bíblicos. Já estudamos Adão, hoje o personagem é Eva. Eu assisti uma microfilmagem de um microscópio de fluorescência, no exato momento em que um espermatozoide adentra no óvulo e o fertiliza. Eu não sei quantos irmãos já assistiram este vídeo, mas quando acontece a concepção, neste exato momento há uma emissão de luz, e é um fenômeno muito bonito. É lógico que essa luz só pode ser vista através de poderosas lentes de um poderoso microscópio, mas no momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontram, há uma emissão de luz. Cientificamente, esta emissão de luz é chamada de faísca da concepção ou faísca de zinco. O fenômeno foi capturado pela primeira vez em humanos por pesquisadores da Northwestern University em 2016.
Segundo a explicação científica, quando o espermatozoide entra no óvulo, há um aumento rápido de cálcio dentro da célula. E isso provoca imediatamente a liberação de bilhões de átomos de zinco do óvulo. E essa liberação de bilhões de átomos de zinco gera essa fluorescência, gera uma luz que dele se percebe. E nós que somos cristãos, conhecemos a palavra, não tem como não associarmos este momento da concepção, deste encontro, né, do espermatozoide com o óvulo e desta luz, com o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando tudo foi criado, a ordem de Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando um novo ser está sendo criado, há uma luz. E certamente obedecendo à ordem do Senhor. Haja luz, né? E há luz. Eu trouxe essa ilustração, depois eu desafio os irmãos a pesquisarem isso na internet, no YouTube, tem vídeos que mostram exatamente esse fenômeno que eu descrevi. Para que nós pensemos na agência de Deus sobre toda a criação. E como as explicações bíblicas, elas não são contrárias à ciência, pelo contrário, elas encontram respaldo na ciência, inclusive elas a explicam. Vamos conversar um pouco sobre isso, baseados nesse texto. Eu destaquei aqui 3 pontos. A origem comum de todo o ser vivente. A origem comum de todo ser vivente. Há muitos que olham para estes relatos que estão no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis e os entendem como uma mitologia. São mitos criados pelo homem para explicar aquilo que ele não conhece. Mitos criados pelo homem para explicar aquilo que ele teme. E mitos criados pelo homem a fim de dar-lhes um domínio sobre estas coisas. Há outros que dizem que estes relatos aqui não são relatos reais, literais, mas são relatos fictícios ou alegóricos das Sagradas Escrituras, para explicar a origem do homem, a entrada do mal e as suas consequências. Nós vamos analisar rapidamente esses pontos de vista e vamos nos posicionar biblicamente como reformados que somos. A primeira afirmação de que os relatos da criação e da queda são mitológicos, ela se baseia no estudo das religiões comparadas. Quando se analisa, por exemplo, a crença dos sumérios, povos contemporâneos dos hebreus, há algumas semelhanças entre o relato bíblico do Gênesis, da criação e queda, com o relato dos povos sumérios. Vou resumir aqui o pensamento dos povos sumérios sobre a criação. Segundo os sumérios, o deus Enki adoece e sofre de dores em várias partes do corpo, incluindo a costela. A deusa Nishusargi cria 8 divindades para curá-lo. Uma delas, Ninti, cujo nome significa Senhora da Costela ou a Senhora que faz viver. Segundo a mitologia dos sumérios, a função de Ninti é curar ao deus Enki, que sofre de dores, e dores na sua costela. Os estudiosos das religiões comparadas veem uma semelhança diretamente com a criação de Eva, a partir de uma costela de Adão, Gênesis 2, 22. Segundo esse relato mitológico, Ninti foi criada para curar uma costela em um contexto de um jardim paradisíaco chamado Dilmun. E nesse jardim paradisíaco, ela comeu plantas proibidas por Ninshusarg. E a consequência desse comer das plantas proibidas foi a existência de doenças. Notem, meus irmãos, que há muitas semelhanças entre o relato dos sumérios e o relato dos hebreus. Há muitas coisas que são
parecidas em ambos os relatos. Pois bem, muitos estudiosos das religiões comparadas dizem que os hebreus copiaram dos sumérios e fizeram as devidas modificações, adaptando os mitos sumérios ao mito hebreu do surgimento de todas as coisas. Bom, a questão é, pelo fato dos relatos serem semelhantes, podemos afirmar necessariamente que Moisés copiou os relatos e fez uma adaptação desses relatos? Podemos concordar com os que estudam as religiões comparadas e dizer, olha, de fato são apenas mitos, são mitos semelhantes e um é derivado do outro? Eu creio que não. E biblicamente devemos entender que não. Por quê? Vamos pensar em alguns argumentos. Primeiro, possivelmente o relato da criação chegou até aos hebreus de forma oral, ou seja, ele foi sendo transmitido de geração em geração, isso por muito tempo. Esse relato oral da criação não foi um patrimônio só dos judeus. Podemos afirmar que outros povos com certeza ouviram este relato oral da criação, ouviram este compartilhar da mesma história, e esse relato estava presente no inconsciente da humanidade. Os irmãos conseguem entender quando algo é de domínio de toda a humanidade, mesmo que não faça parte da fé de todas as pessoas, ou da religião de todas as pessoas, ou do livro inspirado de todas as pessoas? Vou exemplificar, entre os nossos indígenas, por exemplo, que não tiveram contato com a civilização europeia, muito menos com a civilização do Oriente Médio, há um relato de um dilúvio. Como é que esses indígenas têm esse relato de um dilúvio? Onde, segundo eles, uma família apenas se salvou de uma grande inundação. Porque eles viveram isso no contexto brasileiro? Não, porque isso foi sendo passado de geração em geração, considerando que os indígenas não brotaram aqui. Eles são frutos de migrações que os fizeram chegar até esse lugar. Então, o relato, por exemplo, do dilúvio, um relato comum em diversas partes, em diversos povos e em diversas religiões, muito embora eles não creiam no mesmo Deus dos israelitas e nem tenham a Bíblia como seu livro sagrado. Assim como possivelmente o relato da criação se tornou patrimônio da humanidade, transmitido oralmente de geração em geração, se tornando comum também a outros povos, dentre eles os sumérios. Sendo assim, não precisamos entender que os hebreus copiaram os sumérios. Pode ser exatamente o contrário. Que a revelação que foi dada ao povo de Deus tenha sido conhecida por outros povos e eles tenham criado suas mitologias baseadas nessa revelação. Esse é um argumento. Mas não é o mais forte para nós. Para nós, tudo que foi escrito, segundo afirma a Bíblia sobre si mesmo, não provém de particular elucidação. O que isso significa? Que os autores bíblicos, quando escreveram a Bíblia, não escreveram porque eles resolveram escrever. Não escreveram porque eles criaram essas histórias. Eles escreveram por quê? Segundo a Bíblia, por que eles escreveram? Foram separados por Deus, né? Homens santos foram separados por Deus. Que escreveram, movidos pelo Espírito Santo. Isso vale só para o Novo Testamento? Não, isso vale para o Antigo Testamento. Tudo o que foi escrito não provém de particular elucidação. Não são fábulas engenhosamente inventadas, mas isso foi escrito por homens santos, e santos aqui significa separado. Homens separados por Deus, e mais do que isso, inspirados pelo Espírito Santo. Então, se tais relatos estão na Bíblia, certamente não são mitológicos, e nem têm esta função de ser mitológicos. Foram dados por Deus, foram escritos a mando de Deus, foram escritos por homens separados por Deus, e o Espírito Santo é quem inspirou estes homens para fazer este relato.
Então, embora o relato de Gênesis encontre semelhanças em outros relatos, não indica que ele seja um relato mitológico, pelo contrário, é um relato que é dado por Deus para nos ensinar a verdade. Um terceiro argumento é que não podemos considerar esse relato nem mitológico e nem alegórico. Por quê? Porque toda a doutrina bíblica está fundamentada no livro do Gênesis. Se nós não crermos que o relato da criação, que o relato da queda são verdadeiros, nós não vamos poder crer numa série de outras doutrinas bíblicas. Quais, por exemplo? A entrada do pecado no mundo. Como eu vou explicar sem Gênesis capítulo, os 3 primeiros capítulos? Né? O que mais que eu teria que negar se eu não acreditasse em Gênesis como um relato verdadeiro? Né? A criação, a queda, a imagem e semelhança de Deus no homem. Eu não poderia acreditar também na promessa de um Messias. Eu não poderia acreditar no Messias. Não haveria razão de Jesus Cristo vir a este mundo para redimir a humanidade se não tivesse tido uma queda que a fez morrer no pecado. Então note que inúmeras outras doutrinas que são apresentadas na Bíblia, todas elas estão fundamentadas no relato histórico no livro de Gênesis. Se eu negar a historicidade desse relato e disser que esse relato é mitológico ou é alegórico, eu também terei que negar necessariamente outras doutrinas e todo o desenrolar da história bíblica. Havia um grupo, de pais da igreja. Quando nós falamos de pais da igreja é aqueles que tiveram contato com a primeira geração após os apóstolos. Então são chamados de pais da igreja. Aqueles que viveram do 2º século em diante. Havia um grupo de pais da igreja, os pais alexandrinos, eles entendiam que os relatos bíblicos de Gênesis eram apenas metáforas. Mas notem, estes pais alexandrinos e os seus ensinamentos foram rejeitados. Por quê? Porque é um precedente perigoso afirmar que tais relatos são apenas metáforas. Quando algo é apresentado como metáfora na Bíblia, a Bíblia nos autoriza a interpretar assim, mas quando não é apresentado como metáfora, quando é apresentado como um texto histórico, nós devemos entender que são textos históricos. Como eu disse, não posso falar de eleição, de predestinação, de escolha, de chamado, de novo nascimento, de redenção, de glorificação, de novos céus e nova terra, se eu não entender a criação, se eu não entender a queda, e se eu não admitir que isso aconteceu como a Bíblia relata. Nada sugere que o livro de Gênesis é metafórico, nem em sua apresentação, nem no relacionamento que outros textos bíblicos, inclusive Jesus, faz do Gênesis com as realidades dos seus dias. Note que se os irmãos lerem os evangelhos, vão perceber Jesus citando muitas vezes as escrituras, inclusive o Gênesis, inclusive o relato da criação. Há inúmeros textos onde ele usa como referência os 3 primeiros capítulos de Gênesis para a sedimentação da doutrina, a doutrina bíblica. É interessante que alguns relatos científicos têm afirmado que os homens têm um tronco comum, a chamada Eva mitocondrial, ou seja, que todos nós procedemos apenas de um casal. Os cientistas querem negar esse casal como o casal do Gênesis, Adão e Eva. E dizem que são um tronco evolutivo surgido há 100 ou há 200 milhões de anos atrás. Mas o que esse fato comprova quando afirma que todos nós temos uma ascendência comum? Ele comprova que de fato a Bíblia tem razão. A Bíblia não tem a pretensão, meus queridos, de ser um livro histórico. Ela não tem a pretensão de ser um livro científico. Não é um livro histórico, não é um livro científico. Eu e vocês vamos receber a Bíblia não porque ela tem a capacidade de se comprovar historicamente, se comprovar cientificamente. Nós recebemos a Bíblia como palavra de Deus pela fé. Pela fé. Mas nossa fé não é incoerente. De tal forma que tais relatos não são mitos, não são histórias, não são fábulas. Tais relatos encontram evidências suficientes para se afirmar históricos. Desde o livro de Gênesis até outros relatos que foram negados por muito tempo pelos estudiosos
e que encontram sua comprovação nos dias de hoje. Recentemente eu vi uma reportagem falando sobre um selo, um selo de Ezequias. Por muito tempo duvidou-se da existência desse rei, Afirmava-se que não havia nenhum relato histórico que comprovasse que ele existiu de fato. E de repente encontra um selo, com datação de Ezequias. Ou seja, esse selo veio comprovar mais uma vez, com mais um argumento, que as Sagradas Escrituras são verdadeiras. Então, eu destaquei esse primeiro ponto para nós discutirmos um pouco esta questão da origem de todo o ser vivente. Podemos acreditar nesse relato como um relato histórico, como um relato verdadeiro, como um relato fiel e como um relato do qual dependem todas as outras doutrinas e toda a nossa fé. Quando as pessoas afirmarem que, olha, isso é mito, como mitos eram os mitos sumérios, isso é uma alegoria, com tantas outras alegorias, nós podemos, sem dúvida alguma, afirmar nossa fé na sua realidade, uma realidade do qual depende toda a revelação das Escrituras. Nesse primeiro ponto, meus queridos, alguém gostaria de colaborar? Tem alguma dúvida? É um estudo bíblico. Perfeito. Nós somos literais, E devemos entender o que é literal como literal na Bíblia, Mas tem alguma coisa que não seja literal? Tem relatos que, embora literais, apontavam para outras realidades. Os irmãos se lembram daquela ocasião que as serpentes morderam os israelitas, picaram os israelitas? Muitos começaram a morrer. Moisés orou a Deus e Deus deu uma ordem. Que ordem? Levantar uma serpente, numa haste, todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. É um relato histórico? É. Mas esse relato aponta para quem? Jesus. E quem é que fez essa correlação? Eu? Os irmãos? Ou a própria Bíblia? A Bíblia, Então não sou eu que estou afirmando que aquilo lá, a gente apontava para Cristo. Olha que interessante. Não. Jesus disse, assim como a serpente foi levantada numa haste, o Filho do Homem será levantado numa cruz. Assim como todos aqueles que olhavam para aquela serpente na haste eram curados, todo aquele que olhar com fé para Jesus será salvo. Então notem, a Bíblia mesmo apresenta aquele fato como uma alegoria ou como ilustração do que Cristo viria a fazer. Mas não é alguém que está supondo que é a Bíblia afirmando que é. Vamos para o segundo item, o propósito da criação da primeira família. Quando Deus, de uma das costelas de Adão, fez Eva, estava formando a primeira família. E por que Deus fez então esta primeira família? Alguns apressadamente lendo o texto dizem, Adão começou a observar os animais e viu que tinha macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, mas ele não tinha uma fêmea. Não havia para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Adão foi lá e protestou contra Deus e disse, Senhor, todos têm a sua companheira, todos os machos têm a sua fêmea e eu estou sozinho. E Deus disse, poxa, é verdade. Vamos fazer para um homem uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa é uma leitura apressada do texto, é uma leitura errada do texto. Será que Adão estava insatisfeito? Incompleto? Quem é que fez a observação de que para o homem não se achava auxiliadora idônea? Adão? Não, o próprio Deus. Então Adão estava pleno, estava satisfeito. E Deus então disse, bem, assim como todos os animais têm macho e fêmea, compete ao homem ter uma auxiliadora idônea. E de uma de suas costelas lhe fez Eva. E por que Deus fez? Primeiramente para que o nome dele fosse glorificado. Esse é o propósito de toda a criação, a glória do nome de Deus. Notem no livro de Gênesis que ao fazer todas as coisas, Deus disse que era muito bom. Por quê? Porque refletia as perfeições comunicáveis de Deus. Em segundo lugar, Deus fez essa família para cumprir um propósito. Que propósito era esse?
eles deveriam fazer o que como família? Crescer, multiplicar, encher a terra, dominar a terra, sujeitar a terra. Em terceiro lugar, Deus fez essa família para que ela desfrutasse de comunhão com Ele. Eles deveriam no Jardim do Éden ter comunhão com Deus, e Deus os fez para que o glorificassem e desfrutassem dele para sempre. Não é esse o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Pois bem, Deus fez com esse fim principal Adão e Eva. Estavam no jardim, deveriam glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Eva compartilhava da mesma natureza de Adão, foi feita de uma de suas costelas. Tanto é que quando Eva foi apresentada a Adão, Adão, feliz da vida, disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 22 e 23. Bom, eles possuíam a mesma natureza, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, porém, eles tinham diferenças, eles tinham distinções. No acampamento, o pastor Caleb falou das diferenças entre o cérebro de uma mulher e o cérebro do homem. Não se lembra? Muitas diferenças entre o cérebro de uma mulher e o cérebro do homem. Ah, pastor, mas isso é depois da queda. Não, já existia lá na criação tais diferenças, porque Deus fez ambos com tais diferenças. Mas essas diferenças eram diferenças que os colocariam um contra o outro? Como é que é? Eram diferenças que gerariam incompatibilidade de gênio? Não, por quê? Porque Deus fez para ser uma auxiliadora idônea. Então não havia na criação nenhuma incompatibilidade entre os dois. Pelo contrário, existia complementaridade, os dois se completavam, né? Ela foi feita para ser auxiliadora idônea. Embora haja uma diferença, né? Adão foi feito do pó da terra e Eva foi feita de uma de suas costelas, ambos desfrutavam da imagem e semelhança de Deus, né? As diferenças estavam no corpo, estavam nas emoções, nas percepções, na sensibilidade, mas não em relação à natureza ou à essência. Agora alguém pode pensar, mas Eva tinha uma diferença de Adão, ela estava mais propensa ao pecado do que Adão. Tanto é que foi Eva que ouviu a voz do tentador, cedeu à voz do tentador, tomou o fruto e comeu. É isso? Será que havia algo que a tornasse mais propensa do que Adão? Mais suscetível ao pecado do que Adão? O que é que os irmãos acham? Talvez esse tenha sido o pensamento do diabo, né, através da serpente, mas não era necessariamente uma diferença na natureza de Eva que fez com que ela pecasse, né? Que ela ouvisse a voz do tentador, que ela cedesse, que ela tomasse do fruto e que ela comesse. Não foi, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ambos estavam em condições perfeitas no jardim, ambos, né, tinham os mesmos contextos, e ambos foram colocados à prova, porque tanto Adão quanto Eva ouviram a voz de Deus. Tanto é que quando o diabo perguntou a Eva: é verdade que Deus falou que não pode comer de todas as árvores? Eva disse: é isso mesmo. É isso que Eva disse? É, Deus. Exato. Eva falou: não, você está enganado, né? Não é verdade não. Deus disse que de todas as árvores podemos comer, exceto de uma, né? Exceto de uma. Ela sabia muito bem qual era a ordem de Deus, ela sabia muito bem qual era a advertência, e ela poderia ou não comer deste fruto, mas não havia nada nela que a inclinasse a fazê-lo, assim como não havia nada em Adão que o inclinasse a fazê-lo. Porque fizeram? Exato.
É por isso que o fizeram, né? E nós? Será que nós, colocados na mesma situação hoje, seríamos diferentes deles em relação às nossas escolhas? Tal pai, tal filho. Será que eu, Gerson Trevisan, sou mais inclinado a fazer o que Adão e Eva fizeram do que eles eram? Bom, certamente eu sou, porque eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu minha mãe. Então eu já trago essa herança, né, de Adão e Eva. Eu trago essa herança de geração em geração. Nós vimos no estudo passado que Adão gerou filhos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, filhos que nasceram em pecado e em pecado foram concebidos. Então eu estou mais inclinado, né, do que eles lá no Jardim do Éden, porque eles ainda tinham o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e eu já não tenho esse livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, né? Então notem, há uma diferença aqui entre nós e eles. Eles não tinham essa inclinação, nem Adão e Eva, mas escolheram desobedecer a Deus. Uma outra afirmação que é uma afirmação divina nesse texto, diz respeito ao propósito da criação da primeira família também. Notem os irmãos no versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Eu quero dar alguns destaques desse texto aqui. Primeiro, há um tempo em que os filhos estão sob a influência e que devem permanecer com os seus pais. Há um tempo em que eles estão sob a proteção do pai e a proteção da mãe. Mas esse tempo cessa quando eles se constituem uma nova família. O texto vai nos dizer, por isso, deixa o homem, o pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Quando há o casamento, a permanência e a influência devem cessar. Segundo ponto, a união planejada por Deus é monogâmica. Adão e Eva, um homem e uma mulher. Não existe nenhum indício no livro de Gênesis de que o propósito de Deus foi a poligamia. A poligamia ocorreu, e há relatos posteriores da poligamia, inclusive entre os patriarcas, pela dureza do coração humano. E nunca foi uma instituição que, sem problemas, sem conflitos, sem dificuldades. Todos os relatos de poligamia na Bíblia, eles também estão cercados dos problemas e das dificuldades inerentes a esse tipo de união. Segundo a Bíblia, segundo Gênesis, o propósito da criação foi uma união monogâmica. Monogâmica, um casal. Uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. O homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. O terceiro ponto, uma união indissolúvel. Por que nós estamos afirmando isso? O que no texto mostra que a união deve ser indissolúvel? Tornam-se os dois uma só carne, né? A partir do momento em que ambos se unem, tornam-se os dois uma só carne, né? É a homostasis no grego. A relação de um homem com uma mulher faz com que ambos sejam uma só carne. Notem que é a relação entre um homem e uma mulher que cria este tipo de união indissolúvel. Um quarto ponto, o homem e a mulher deveriam compartilhar a vida em comum, sem nada esconder um outro e sem ter do que se envergonhar. O texto diz que estavam nus e não se envergonhavam. Este é o propósito da criação. Notem, meus queridos, o terceiro ponto, e não tem como não abordarmos este ponto, é o pecado e suas consequências nas relações sociais. A Bíblia diz que foi de Eva a agência do pecado, agência ao pecar. Ela estava próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ouviu a voz do tentador, ela tirou conclusões erradas sobre o fruto, ela tomou do fruto e o comeu, ela deu ao seu marido e o comeu. Então a agência foi de Eva ali no Jardim do Éden,
ao fazer todas estas coisas. E por que então que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão? Romanos 5 vai dizer, se o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, o pecado, a justificação veio por um outro homem, Jesus Cristo. Por que não Eva? Né? Porque não existe a relação de Eva com Maria, por exemplo, e há uma relação de Adão com Jesus Cristo. Se a agência do pecado foi de Eva, não deveria ser também a agência de uma outra mulher a salvação? Muita gente se engana aqui. E há uma explicação bíblica e teológica para isso. Por que homem e homem? A Bíblia é machista? Não. Porque Adão era o antítipo de Jesus Cristo. Oi? Vou simplificar a pergunta. Por que Adão é culpado do pecado se não foi ele que o cometeu em primeiro lugar, foi Eva? Por que ele levou a culpa pela humanidade? Porque lá em Gênesis 5 vai dizer que ele gerou homens à sua imagem e semelhança. Há uma simples razão, porque ele era o representante da raça. Ele era o cabeça da sua casa. É por isso que a Bíblia afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, por um só homem veio a salvação no mundo, Jesus Cristo. Ele era o representante da raça. Embora Eva tivesse tomado do fruto comido, primeiro, Adão o fez também. E o fez consciente e o fez como representante da raça. Difícil a gente perguntar, e se, né? Mas e se Adão não quisesse ter comido? O que será que teria acontecido? E se? Adão falou, não, você comeu e eu não quero saber não, de jeito nenhum. Estou longe, estou fora. Eu vi um teólogo afirmando que Jesus Cristo tinha vindo para redimir a Eva, ainda que fosse, né, apenas Eva. Boa colocação, Fernanda. Quem é que era o líder, né? Era Adão. Então note, meus irmãos, é uma conjectura, é uma suposição, né? É lógico que não foi assim. Vamos ler 1 João 2,16 e eu quero relacionar isso com o pecado de Adão e Eva. Gênesis 2,16. Desculpa, Gênesis não. 1 João 2,16. Aí vamos comparar com Gênesis 3, 6. Eu vou ler Gênesis 3, 6, e aí os irmãos leiam 1 João 2,16. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quem encontrou o texto, leia para nós, por gentileza. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Exato. Esse versículo explica o pecado de Adão e Eva? Conforme Gênesis 3,6, dá para fazer um paralelo? Sim. Dá. Concupiscência da carne. Eva viu que o fruto era agradável ao paladar. A árvore era boa para se comer. Isso representa o desejo físico, o prazer imediato, a satisfação da carne. O fruto lhe pareceu bom para se comer. Vamos lá, qual é a outra concupiscência da carne depois? Concupiscência dos olhos. Qual a relação que dá para estabelecer aqui com Gênesis 3,6? Ela viu que aquilo era agradável aos seus olhos. Nossa, que fruto bonito, né? Isso se refere à cobiça, ao desejo estético e material que entra pela visão. Ela cobiçou aquilo que não lhe pertencia. Qual é a terceira afirmação de 1 João? Soberba da vida. Onde é que está a soberba da vida aqui nesse texto?
desejável para dar entendimento. Ela achou que, comendo aquele fruto, ela ia se tornar sábia igual a Deus. Isso demonstra que havia em sua atitude orgulho, ambição egoísta, autossuficiência, a rejeição da autoridade divina para definir, e o desejo dela definir por si só o que era bom, o que era próprio para o bem e para o mal. Notem, meus irmãos, como dois versículos tão distantes se relacionam. Eu posso resumir o pecado de Adão e Eva nesse versículo de João? Posso. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso os fez pecar no Jardim do Éden, isso nos faz pecar até hoje. Essa também é a raiz do pecado que eu e vocês cometemos. Bom, o pecado afetou gravemente e grandemente a Eva. Segundo o texto, o que aconteceu a Eva por causa do pecado? O que Deus disse que ela passaria a sofrer? Aumentaria sobremodo as dores da gestação e do parto. É de se crer que a gestação e o parto não eram, então, não era algo sofrível, segundo o projeto original de Deus. Isso veio por causa do pecado. O que mais? O seu desejo seria governado pelo seu marido, Gênesis 3,16. E uma terceira consequência, tal qual a de Adão, tendo sido feitos do pó, para o pó voltariam. Tu és pó e ao pó voltarás. Uma outra consequência, foram expulsos do Jardim do Éden sem nenhuma possibilidade de retornar, notem, ao seu antigo lugar e ao seu antigo estado. Então, uma mudança de status e uma mudança de posição. Não poderiam mais voltar para o seu lugar e não poderiam mais voltar ao seu antigo estado. As relações sociais a partir deles se tornaram profundamente transformadas também. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ambos conheciam a Deus, conheciam a revelação de Deus, conheciam a vontade de Deus e sabiam como servir a Deus. Só que Caim resolveu servir a Deus conforme o seu próprio entendimento, enquanto Abel resolveu seguir a Deus conforme a vontade de Deus. Isso se tornou claro quando foram apresentar ofertas. Caim apresentou a oferta uma oferta que não foi agradável a Deus, como foi a oferta de Abel. Como Deus demonstrou o desagrado para aquela oferta, a Bíblia não diz. Mas diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, enquanto a de Abel foi agradável. Pela qualidade da oferta, pela espécie da oferta, não, pela intenção do coração dos ofertantes. É isso que levou Deus a aceitar uma e rejeitar outra, a intenção do coração dos ofertantes. Alguns teólogos dizem que Abel trouxe das primícias, enquanto que Caim separou parte da sua produção para formalmente oferecer a Deus. Bom, diz a Bíblia que o semblante de Caim se descaiu, porque ele ficou profundamente irado com a rejeição de Deus. Note a misericórdia de Deus. Deus procurou a Caim e disse: por que está descaído o teu semblante? Será que Deus não sabia? Nossa, o semblante de Caim está descaído, né? O que será que está acontecendo com ele? Será que Deus não sabia porque Caim estava naquela situação? Sabia, tanto é que ele disse: se você proceder corretamente, você vai ser aceito também. Mas olha, o pecado está na tua porta, cumpre a você dominá-lo. Se essa fala de Deus, graciosa, misericordiosa, tivesse tocado no coração de Caim, Caim poderia ter sido transformado nesse momento, né, e não fazer o que fez. Mas não. Ele endureceu o seu coração e numa oportunidade ele levantou-se contra o seu irmão e o matou. Note como o pecado afeta as relações sociais. Adão e Eva têm a tristeza de perder um dos seus filhos e de ver outro filho se tornando assassino.
Isso ao coração de um pai, ao coração de uma mãe deve ter pesado grandemente. Tanto é que quando nasceu o outro filho de Adão e Eva, Sete, ela diz, Deus me deu um outro filho em lugar do meu filho Abel, que foi morto pelo seu irmão. Note que a partir daí nós encontramos a gênese de tantas outras tragédias familiares que vão acontecendo ao longo do tempo, à medida que o mal vai se multiplicando sobre a face da terra. Concluindo, queridos, quero destacar aqui 5 pontos. Primeiro, Deus fez todas as coisas boas e perfeitas para a sua honra e glória, e o homem para glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Esse era o propósito da criação, e esse é o propósito da nova criação que nós temos em Cristo, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Somos novas criaturas para quê? Para desfrutar das coisas boas e perfeitas que Deus fez, para glorificar a Deus e para desfrutar dele eternamente. Uma segunda lição: Deus deu ao homem um mundo ideal e condições ideais para que crescesse, se multiplicasse, dominasse e sujeitasse todas as coisas a si. Não havia nada neste mundo que tornasse o homem propenso a pecar ou sujeito a pecar, a não ser as suas próprias escolhas. Como novas criaturas, Deus nos dá a oportunidade também de dominarmos o pecado que muitas vezes está à nossa porta. Pecar é uma escolha. Importante afirmar isso. Pecar é uma escolha. Se a gente pensasse, se a gente usasse a razão, a gente não pecaria. Por quê? Porque pecar é uma escolha. A gente até quer dizer como Adão, eu pequei porque a mulher que o Senhor me deu me induziu a pecar. Ou quer até dizer como Eva, eu pequei porque a serpente que o Senhor criou me tentou e eu caí. Às vezes a gente quer botar desculpa em circunstâncias, em coisas, em pessoas, mas não. O pecado é uma escolha. Eva escolheu comer do fruto. Adão escolheu comer do fruto. Né? Foram escolhas. Assim como nós, quando pecamos, embora a nossa natureza seja pecaminosa, nós escolhemos pecar. Terceiro ponto: Deus colocou lado a lado a oportunidade do homem desfrutar da vida e da morte, da bênção e da maldição. Uma coisa que nem sempre a gente consegue discernir quando lê Gênesis é o seguinte: é só a árvore do bem e do mal que estava no meio do jardim? Era só ela? Então, mas a Bíblia diz em Gênesis, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, que havia outra coisa ao lado da árvore do bem e do mal. O que havia ao lado da árvore do bem e do mal? Bom, em qual posição estava a árvore do bem e do mal? No lado esquerdo, direito ou no centro do jardim? Oi, no centro do jardim, correto? Agora leia o Gênesis 2:9. Pode ler aqui, encontrou. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, onde? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde? No meio do jardim. Então as duas estavam próximas, lado a lado. Ele poderia ter tomado da árvore da vida e desfrutaria da eternidade. Mas ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E com isso veio a queda e veio a morte. Quando percebi essa proximidade, eu não sei se os irmãos já tinham notado isso, mas quando eu percebi, eu pensei, as coisas estavam lado a lado, né? E o homem escolheu, em vez da bênção, a maldição, em vez do bem e do mal, em vez de viver eternamente, escolheu morrer. Né? Que escolha trágica, que escolha terrível, mas não muito diferente das escolhas que os homens fazem nos nossos dias. As escolhas humanas, meus queridos, determinam o seu destino, a morte, e não é só morte física, a morte espiritual também. Agora,
Um último ponto, e é um ponto que brilha assim como uma estrela num céu, num céu escuro, né? Uma estrela assim maravilhosa no céu escuro é o seguinte: em meio ao caos, Deus ordena a vida. Gênesis 3,15, a gente encerra com essa leitura de Gênesis 3,15. 3,15. Isso sustenta essa nossa última afirmação: em meio ao caos, Deus ordena a vida. Pode ler. Então, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Exato. Esse é chamado de proto-evangelho, ou a primeira anunciação do evangelho na Bíblia, né? Os irmãos, como entendem esse versículo? Quando é que o diabo feriu o calcanhar de Cristo? Quando Cristo foi morto na cruz. Jesus teve que experimentar como Deus a morte que entrou no mundo como consequência do pecado. Ele teve que pagar um salário que era nosso, né? Ele teve que pagar. Agora, quando é que Cristo pisa a cabeça da serpente? Quando ressurge dentre os mortos, né? A morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória, né? Então notem, meus queridos, quando ele ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente, né? Ele quebra com todos os poderes do diabo. E onde é que está anunciado isso? Gênesis 3,15, em meio ao caos, Deus aponta para a vida e para a esperança. Quando a gente lê esse livro, não dá para dizer, olha, é mito, é alegoria, não. É Deus mostrando o caminho, né, pelo qual eu e vocês podemos glorificá-lo, exaltá-lo, o caminho de redenção da humanidade. Alguma pergunta, queridos? Exato. Eles só foram impedidos de comer dessa árvore quando? Eles só foram impedidos de comer dessa árvore quando? Da árvore da vida. Porque depois eles foram impedidos. Depois do pecado. Porque o texto vai nos dizer o seguinte: o Senhor Deus, Gênesis 3:23, o Senhor Deus por isso os lançou, Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ele poderia ter comido antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas depois não. Exato. Sim. Por isso que não dá para a gente olhar Gênesis e dizer é mito, é alegoria, porque tudo isso sustenta toda a doutrina bíblica da redenção. Agora, olha que interessante, irmãos, finalzinho lá de Apocalipse, olha como a Bíblia faz pontes, né, estabelece conexões. Aliás, teve alguém que fez isso no computador, deu mais de 1.400 conexões entre Antigo e Novo Testamento. Forma um arco-íris muito bonito, assim, conexões. Apocalipse 22. Versículos 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico.
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A árvore da vida que estava no Gênesis estará no paraíso. A eternidade que nossos pais rejeitaram, né, nós poderemos desfrutá-la. O livro começa e termina com relatos semelhantes, né? Que Deus nos abençoe, meus queridos, e que a gente possa continuar explorando as riquezas desse bendito livro que fala tanto ao nosso coração.